Olá, esta é a disciplina Introdução à Programação para Dispositivos Móveis, do curso de Técnica em Informática. Meu nome é Everton Mendonça e serei o professor de vocês. Nesta competência, vamos ver como foi a passagem da computação para o usuário, do desktop até o ambiente mobile. Vamos ver como foi a história do Android, como foi seu nascimento. Vamos entender o que é o Android. Vamos esmiuçar seu interior através de sua arquitetura. E então vamos descobrir os seus sabores, os sabores de suas versões. Também vamos passar pela loja virtual da Google, a Google Play. E no final vamos nos preparar para a segunda competência. Estamos acostumados a utilizar o celular e sabemos que ali tem um computador, tem um sistema operacional e podemos instalar e desinstalar aplicativos. Mas nem sempre foi assim. No começo, quando a computação ela foi se popularizando, tínhamos os desktops, que eram os computadores de mesa. Nele ele estava aprisionado ao ambiente da residência. Se a gente queria se comunicar com outra pessoa, teríamos que gravar alguma coisa em disquete e levar, era muito mais dificultoso. Com a internet veio a se popularizar essa comunicação, a troca de arquivos, imagens, vídeos, ideias, se popularizou muito, se tornou muito mais fácil. Agora podemos levar a computação no nosso bolso, podemos estar em um determinado lugar, se ela tiver internet, podemos nos comunicar. Isso daí foi um grande avanço. Esse avanço ele veio através da Apple e do Steve Jobs, que idealizou um aparelho, um computador que fosse simples e fácil de ser acessível. Ele tivesse uma capacidade computacional e fosse fácil para qualquer um utilizar. E a partir daí foi que nasceram os smartphones mais potentes com tela touch, e graças a isso temos a oportunidade de oferecer aplicativos que vão solucionar problemas para as outras pessoas. Então entenda que no começo o ambiente era fechado e depois com a internet houve maior comunicação, e só que não podíamos tirar essa comunicação ainda da casa. Poderíamos nos comunicar, mas ainda estava fechado, restrito ao ambiente desktop. Só que com o advento do smartphone, podemos agora estar em qualquer lugar e compartilhar informação, trocar ideias e crescer com os outros. O Android nasceu em Palo Alto, Califórnia, na empresa Android Inc. Ela foi desenvolvida inicialmente para fazer parte de câmeras fotográficas, mas o pessoal que criou o sistema viu que não tinha muito mercado e eles decidiram mudar para telefones celulares. A empresa ela não estava indo bem financeiramente e terminou sendo comprada pela Google em 2005. A Google viu uma oportunidade de fazer uma concorrência direta com o iPhone. E então ela se reuniu com outras empresas para fomentar esse mercado, para crescer junto, para desenvolver padrões. Então não teria um dono e qualquer empresa poderia utilizar e sem ter que pagar e modificá-lo à sua vontade. E isso daí foi a peça-chave para a popularização do Android. As empresas com essa liberdade poderiam adotar e os telefones celulares sairiam com esse sistema operacional. Para isso foi criada a Open Handset Alliance, que é uma junção de várias empresas ligadas ao mercado, como Motorola, Samsung, entre outras, para poder melhorar essa tecnologia. Então a tecnologia ela não tem um dono, ela é desenvolvida para que o mercado cresça, e dessa forma é que você pode até baixar o código do Android e modificar as suas necessidades. Ela não tem apesar dela ser
gerenciada, ela não possui um dono feito, acontece com o iPhone. O Android é um sistema operacional. Um sistema operacional vai fazer o meio entre a sua aplicação e o hardware. Então, quando a sua aplicação ela precisa de mais memória, ou ela precisa utilizar o equipamento de som, a câmera, ela se comunica com o sistema operacional e o sistema operacional provê isso para ela. O Android ele é baseado em Linux. Linux é um outro sistema operacional, aberto e gratuito. Então, qualquer um pode pegar seu código e modificá-lo. Foi o que o pessoal da Android Inc. fez. Ele se baseou no Linux para criar um sistema operacional que pudesse ser colocado no ambiente de um smartphone, que tem recursos menores. Então, tendo agora o sistema operacional, precisa de uma forma de criar as aplicações. A forma de criar essas aplicações é através de uma linguagem de programação, que é, no caso, o Java. Para o Java ser executado, ele precisa de uma máquina virtual. Essa máquina virtual ela finge ser um computador. Então, temos o sistema operacional e temos uma máquina virtual e aí logo em seguida temos a sua aplicação. Para você escrever o código, você usa Java. Java também é uma linguagem de programação aberta. Então, temos um sistema operacional aberto, temos uma linguagem de programação aberta, gratuita, e isso daí torna mais acessível ao desenvolvimento. A única parte que não é gratuita é quando você vai disponibilizar a sua aplicação na loja virtual da Google. Então, para ela gerenciar, ela gasta alguma coisa e aí ela cobra uma porcentagem das vendas daquele aplicativo. Agora vamos dar uma olhada no interior do Android. Ele é formado por camadas. Essas camadas elas vão dar uma maior segurança, porque uma camada só pode se comunicar com a camada de cima ou com a camada de baixo. E então a camada superior ela não toca, ela não pode mexer na parte mais inferior do hardware. Isso daí impede, por exemplo, que se crie uma aplicação em que a pessoa pense estar ligando para alguém e na verdade o sistema ele envia a ligação para um outro lugar, fazendo uma cobrança maior. Isso daí é uma proteção para o usuário final. Mas como é que são essas camadas? O que acontece em cada uma delas? A camada mais profunda é onde fica o Linux, o sistema operacional. É a parte mais embaixo, ela está pintada em vermelho. E aí ela fica responsável por lidar com o hardware mesmo, com memória, com a parte de câmera, de captação de imagem. Logo em seguida, na parte de cima, você vai ter algumas bibliotecas que elas são necessárias para se utilizar o sistema operacional e você vai ter a máquina virtual da UVIC que é para execução de aplicações Java. Para poder fazer essas aplicações, você não precisa ter um conhecimento amplo sobre tudo isso. Alguns programadores eles fizeram outras bibliotecas, fizeram a parte da aplicação já deixou pronta o que pode fazer e aí isso damos o nome de framework. Então é a camada logo acima. Então temos a camada mais profunda, que é a do Linux. Temos a segunda camada, que são as bibliotecas que vão utilizar, que precisam do Linux para poder executar, e a máquina virtual. Logo acima temos o framework, que é para poder usarmos e construirmos aplicações. Então esse framework ele é desenvolvido em Java e a gente vai nos aproveitar dele para facilitar nosso trabalho de desenvolvimento. É por isso que a gente não precisa de um grande conhecimento para poder se programar para Android. Logo acima dessa camada de framework é que criamos nossas aplicações. Então todas as aplicações que a gente baixa, instala e desinstala, elas estão nessa camada superior. Ela não toca diretamente o hardware, ela utiliza o framework utiliza as bibliotecas e a máquina virtual e aí então elas utilizam o sistema operacional. Tudo de forma organizada para a segurança do usuário. Entenda que hoje em dia temos diversos sensores em um smartphone.
A gente pode ter o acelerômetro, pode ter o sensor biométrico para medir a digital, mas nem sempre foi assim. Essas tecnologias elas foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, e então o código que controlava elas foram inseridos ao Android. Então, a cada nova tecnologia nascia uma nova versão. Então essa versão ela vinha com modificações, e não só com o acréscimo de novas tecnologias, mas também com melhoramento no gerenciamento de memória ou nos componentes que produzem a sua interface visual. Então, antigamente tínhamos poucos recursos e o gerenciamento não era tão bom. Hoje em dia temos melhores. A cada nova versão, a Google, a equipe de desenvolvimento, ela apelida com o nome de doce. Então temos diversas versões. Então quando ela surge uma novidade, ela sempre vem, o pessoal tem sempre uma discussão de qual vai ser o doce da vez. E ela segue uma ordem alfabética. Então a primeira disponibilizada ao público foi a Cupcake, e então vieram doces sempre em inglês com a letra D, E, F, e foi seguindo até a versão atual, que é a Nougat, que estamos na letra N, certo? Então o que é importante entender sobre essa parte das versões? É que como cada versão ela pode sofrer uma modificação muito grande, pode fazer com que as aplicações que foram desenvolvidas antes, elas não funcionem em outras versões. Então, a primeira coisa que a gente tem que escolher quando vai desenvolver para Android é a versão mínima que ela pode rodar, que a aplicação pode rodar. Dependendo da versão mínima que se vai escolher, não poderemos utilizar certos sensores, porque naquela época não foi desenvolvido, não existia, e então ele não tinha como utilizar essa tecnologia. Então, para tornar compatível, definimos dessa forma, uma versão mínima para poder se rodar a aplicação. Uma vez que você termina a sua aplicação, você pode desejar que as pessoas adquiram. A melhor forma de você disponibilizar ao público a sua aplicação é através da loja virtual do Google, a Google Play. Nela, para você se filiar, você vai ter que pagar uma anuidade. Não é um custo muito alto, mas assim você vai ter que pagar para poder disponibilizar algum aplicativo. Já esse aplicativo ele pode ser gratuito ou ele pode ser vendido. No caso, se ele for vendido, você vai ter que pagar uma porcentagem para a Google. E tudo isso é necessário por causa de quê? Porque a Google ela atesta que aquele software é seguro para os seus usuários. Então, quando você disponibiliza o seu aplicativo ali, uma equipe, algumas pessoas vão analisar o código e vão ver se existe alguma função maliciosa. E se existir, ele bloqueia. Então esse trabalho ele é custoso, ele é remunerado, é por isso que existe essa cobrança. Mas é pouco a porcentagem, é muito pouco a porcentagem de cada venda, e você só nesse caso daí essa porcentagem só é paga quando é vendida. Com isso finalizamos a nossa videoaula da competência número 1. Lembre-se que o caderno de estudo é a sua principal fonte de informação, mas isso não te limita. Se ele não ficou claro, você pode buscar mais informações, e deve, na internet. Então, lá existe diversos tutoriais escritos, tanto escritos quanto em vídeo, e você pode expandir o seu conhecimento. E lembre-se que você aprende através da prática. Então, não é na primeira vez que você vai entender direto. Em alguns momentos você precisa ler, reler, você precisa ver uma outra aplicação, você tem que procurar em outro lugar para entender de outro modo, certo? Então fica a dica e nos vemos na próxima competência.